Bem, pessoal, nós estamos de volta, desta vez para falar um pouco sobre o tema de benchmarking, indicadores de desempenho e conformidade. Nós já falamos um pouco sobre indicadores, mas com outro enfoque, enfocando principalmente o cálculo dos indicadores, mas dessa vez nós vamos enfocar mais o aspecto de benchmarking e conformidade, e para isso nós vamos usar uma apresentação aqui do professor Peter Chung, do LENS, da UFMS. Bom, primeiro seria interessante definir, né, as funções dos indicadores, né? Uma boa definição é essa aí, ou seja, os indicadores têm como função quantificar e simplificar uma informação, de modo a facilitar o entendimento dos problemas, tanto pelos gestores como pelo público em geral. Isso eu acredito que é uma boa definição. Pode ser definido também, conforme a Helena Alegre define, né, nessa obra aí, indicadores de desempenho para serviço de abastecimento de água, no guia técnico da ERSAR, define o indicador de desempenho como uma medida quantitativa de um aspecto particular do desempenho da entidade gestora ou do seu nível de serviço. Também é uma definição útil para o nosso propósito aqui. Diz a Helena também que o indicador de desempenho analisado individualmente ele tem pouco interesse prático, podendo inclusive conduzir a conclusões erradas. Então, é importante que se faça a avaliação de desempenho considerando diversos aspectos simultâneos, né? Ou seja, você necessita, na verdade, de um sistema de indicadores de desempenho. Isso é uma questão bastante importante para analisar. A Helena, inclusive, exemplifica aqui, né? Os indicadores, então, atendem determinados objetivos, segundo determinados critérios, para o qual estabelecemos metas. Por exemplo, aqui para o objetivo proteção do meio ambiente, no critério eficiência do uso da energia, nós poderíamos utilizar esse indicador eficiência energética de instalações elevatórias em kWh por metro cúbico por 100 metros, nós vamos ver o que é isso mais adiante, ou também o consumo específico de energia, né? Então, a gente poderia definir intervalos para esse indicador. Por exemplo, se for maior que 0,8 é ruim, se for de 0,4 e 0,8 é razoável, e for entre 0,27 e 0,4 é bom, por exemplo, né? Poderia também se estabelecer metas de médio prazo e de longo prazo. Então, esse é um exemplo de um bom uso, né, de um sistema de indicadores, ou para que serve, né, um bom sistema de indicadores, e contemplando também uma diversidade de indicadores que possam abranger todos os aspectos do problema. Fala-se muito em benchmarking, né? Vamos definir o que é benchmark. Para isso a gente usou como fonte aí o Wikipedia e define benchmarking como um processo contínuo de comparação dos produtos, serviços e práticas empresariais entre os mais fortes concorrentes ou empresas reconhecidas como líderes. Então, benchmarking surgiu com uma necessidade de informações e o desejo de aprender depressa como corrigir um problema empresarial. Então, hoje fala-se muito em benchmarking, né? E todas as organizações, quando fazem seus planejamentos estratégicos, consideram o que é benchmarking, ou seja, quais são as melhores práticas ou os melhores produtos ou serviços que existem, né?
em relação àquilo que é produzido pela empresa, né? Então, esse processo de benchmarking é uma investigação que sempre fornece valiosas informações, ao mesmo tempo pode fornecer aprendizado, mas é também algo que consome tempo, é um trabalho intensivo e que requer disciplina. Mas podemos dizer que é uma ferramenta viável para qualquer organização e aplicável a qualquer processo. Nós vamos raciocinar aqui nessa apresentação um pouco sobre o que seria benchmarking nesse tema da eficiência energética. Então, nesse diagrama aqui, a gente pode ver, né, o benchmarking métrico como um processo de avaliação contínua de desempenho, né, comparar sistemas ou seus subsistemas, suas respectivas linhas de base, isso continuamente, né, é o chamado benchmarking métrico. Se for, né, diferentes sistemas de abastecimento de água, sim, né, a gente poderia, por exemplo, utilizar o consumo específico normalizado. Nós vamos ver o que é esse indicador daqui a pouco, que é um indicador recomendado pela IWA e que na terminologia da IWA é chamado de pH5. Digamos que seja o mesmo sistema de abastecimento de água e estações elevatórias ou sistemas de bombeamento semelhantes, então poderia se pensar simplesmente no consumo específico de energia elétrica, que é kWh por metro cúbico. Esses dois indicadores, tanto o consumo específico comum quanto o consumo específico normalizado, poderiam subsidiar o benchmarking de processo, ou seja, juntamente com um grupo de indicadores, né, que seriam calculados, serviriam para analisar os diversos sistemas de bombeamento em seus diferentes aspectos. Só para complementar um pouco esse conceito aí de indicadores e de benchmarking. Então, o consumo específico de energia elétrica, né, isso já foi definido em outros pontos desse vídeo, né, só para a gente lembrar aqui, é a quantidade média de energia requerida para elevar um metro cúbico de água por meio de instalações de bombeamento na altura manométrica característica daquele sistema de bombeamento, né? Então, a gente pegar aqui o consumo de energia, kWh, dividir pelo volume de água bombeado, né? Ou produzido, ou tratado, ou importado, conforme seja do interesse na definição. Então, temos aqui o kWh por metro cúbico. No SNIS, ele recebe esse número aqui, IN 058. O SNIS é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, um banco de dados que é mantido pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. Aqui a gente poderia também definir o consumo específico de energia normalizado, o consumo de energia normalizado. A unidade dele seria kWh por metro cúbico a 100 metros de altura. A definição seria a quantidade média de energia gasta para elevar um metro cúbico de água a 100 metros de altura manométrica por meio de um sistema de bombeamento. Na verdade, o que esse indicador faz é o seguinte: o consumo de energia específico de energia simples, ele é simplesmente kWh por metro cúbico. Mas como cada bombeamento tem uma altura manométrica distinta, você não pode usar esse indicador para comparar diferentes sistemas de bombeamento. Então, para contornar esse problema, o que se fez foi pegar o consumo específico de energia, dividir pela altura manométrica, então a gente passa a ter consumo específico de energia por metro de altura manométrica,
vezes 100, então a gente tem o consumo específico de energia a 100 metros de bombeamento. A gente pode falar também de rendimento do conjunto motobomba, é um indicador bastante usado e conhecido, né? Que é o quociente entre a potência hidráulica e a potência elétrica. Nesse rendimento influenciam as perdas de carga hidráulica, né? O consumo de energia reativa, cavitação, etc. Né? É calculado então dessa forma aqui, o rendimento é o peso específico da água, vezes a altura manométrica, vezes a vazão, dividido pela potência elétrica ativa, né? Então a gente tem o rendimento do conjunto. É um indicador bastante útil também. Bem, pessoal, nós vamos falar agora um pouco mais sobre o indicador chamado consumo específico normalizado, ou CEN, também chamado de pH5, né, pelo sistema de indicadores da IWA. Esse indicador é bastante importante, então vale a pena a gente estudá-lo um pouco mais. Nós já mencionamos, né, que o consumo específico normalizado ele é definido, né, como sendo o consumo de energia elétrica, né, pelo volume bombeado a 100 metros de altura manométrica. Né? E que ele equivale, então, a bombear 1 metro cúbico por segundo a 100 metros de altura no tempo de 1 hora. Então, se a gente pegar essa definição aqui, quilowatt-hora seria quilowatt, né, que é o peso específico, vezes vazão, vezes altura dividido pelo rendimento do conjunto, vezes o tempo. Né? Então, isso aqui também é quilowatt-hora. Metro cúbico seria vazão vezes o tempo. Então, vamos colocar aqui Q vezes T, vezes H sobre 100. Então, essa expressão aqui equivale a essa. Fazendo uma simplificação, né, QH e T, a gente pode cortar com esse QH e T aqui. O que sobra é isso. É peso específico sobre rendimento do conjunto vezes 100. Bom, peso específico é 9,81 newtons metro cúbico, né? Eu vou dividir por 3.600, que é a quantidade de segundos que a gente tem em 1 hora. Isso é importante fazer para que tudo fique na mesma unidade, né? Então, se a gente cortar aqui 100 com 3.600, fica 9,81 dividido por 36, sobre rendimento do conjunto. 9,81 dividido por 36 dá esse número aqui, 0,2725 sobre rendimento do conjunto. Então, uma forma de definir também o 100 ou pH5, né, na terminologia da IWA, é isso. Né? Aqui, nessa expressão, a gente tem uma equivalência entre esse indicador, o consumo normalizado, e o rendimento dos conjuntos. Por exemplo, para rendimento igual a 1, a gente tem, então, o 100 de 0,2725. É óbvio que nenhum sistema de bombeamento tem um rendimento igual a 1. Né? Ele sempre vai ser inferior a 1. Logo, esse indicador nunca poderá ser menor do que isso. Ou, aliás, dificilmente chegará a isso, inclusive, né? O 0,2725. Se ele for, por exemplo, o rendimento for, por exemplo, 85%, o 0,85, o 100 correspondente seria 0,32. Se fosse 70%, seria 0,39 aproximadamente. Se for 68%, seria 0,40 e assim por diante. Né? Se for o rendimento de 50%, o 100 seria 0,54. Então, a gente consegue uma equivalência direta aí entre rendimento e o consumo específico normalizado. Isso significa também que o consumo específico normalizado, né,
ele pode ser útil para fazer cálculos, né, sobre o que se pode ganhar com a melhoria do indicador, né? Mas também mostra uma limitação. Significa o seguinte: ele só avalia o sistema de bombeamento até a bomba. Daí para frente, isso teria que ser suprido por outros indicadores. Por exemplo, a adutora pode estar mal dimensionada, pode estar com excesso de perda de carga, pode estar com incrustações, ou seja, existe uma série de fatores aí, ou problemas na adutora, que não são capturados por esse indicador. Também a questão das perdas de água, quer dizer, o sistema de distribuição que está demandando esse bombeamento, né? Ele pode ter uma demanda excessiva por conta de perdas ou por conta de um outro problema qualquer que faça com que os usuários desperdicem esse tipo de coisa. Então o SEM ele é bastante útil, mas para avaliar o sistema de bombeamento até a bomba. Daí para frente a gente precisaria de outros indicadores. Então, aqui na rede Lens, nós temos pensado um pouco sobre isso. Inclusive pensando em termos para no futuro estabelecer critérios de conformidade para sistemas de bombeamento de uma forma ampla, né? Não apenas considerando os equipamentos, né? E uma forma da gente pensar essa questão passa por a gente dar uma olhada aqui na fórmula da potência ativa, né? A gente já viu aí que potência ativa no sistema de bombeamento seria aproximadamente 9,81 vezes a vazão vezes a altura manométrica dividido pelo rendimento do conjunto ou o rendimento do motor vezes o rendimento da bomba, né? Está aqui também. H, que seria a altura manométrica, a gente sabe que é o desnível geométrico mais as perdas de carga, ou HG mais HF, né? Se a gente definir HF aqui pela fórmula de Razão-Ilhas, a gente teria isso aqui, 10,68, vazão dividido pelo coeficiente C elevado a 1,852, dividido pelo diâmetro elevado a 4,87, né? A altura manométrica seria isso aqui, HG mais essa expressão. Se eu substituir essa expressão aqui, nessa fórmula, então eu teria isso daqui, 9,81 vezes Q, vezes o desnível geométrico, vezes a perda de carga aqui. Bom, então aqui eu tenho todos os elementos que compõem o problema, digamos assim. Q, que é a vazão, na verdade a demanda que está sendo ocorrendo, né? No sistema distribuidor. O sistema distribuidor está requisitando do bombeamento o quê? Né? Obviamente isso inclui a questão das perdas, etc. Bom, desnível geométrico é uma condição característica, né, do sistema de bombeamento, seja lá o que ocorrer, né, teria que vir para cá. A vazão nós já falamos, o coeficiente, o coeficiente de rugosidade, né, ou C, nós poderíamos estabelecer em termos ideais. O diâmetro também nós poderíamos estabelecer em termos ideais para um sistema de bombeamento. O rendimento do motor também podemos estabelecer em termos ideais e o rendimento da bomba também podemos estabelecer em termos ideais. Obviamente que considerando os limites tecnológicos que existem hoje, né? De forma que seria possível, talvez, calcular uma potência ativa ideal, né? Então, por exemplo, isso não apenas estou colocando aqui apenas como um exemplo, né? O Lens da Universidade Federal do Rio Grande do Sul está estudando
uma forma de fazer isso, né? De estabelecer isso de uma forma mais consistente, né? E como estabelecer esses critérios ideais de uma forma consistente. Mas poderíamos, por exemplo, estabelecer que o ideal seria que a demanda de água requisitada pelo sistema tenha perdas reais menores que 150 litros por ligação por dia. Poderíamos também pensar, o nível de consumo seja igual ou inferior a um determinado patamar, aí, que pode ser estabelecido. Nesse caso, eu não estou nem considerando isso. Poderia estabelecer também que o tempo de funcionamento do sistema fosse igual ou próximo a 21 horas. Significa que ele não bombearia durante as 3 horas do horário de ponta. Normalmente a gente dimensiona o sistema de bombeamento com um K1, né, um coeficiente para o dia de maior consumo, de 1,2 aqui no Brasil. Poderia-se, por exemplo, utilizar o K1 1,2. O diâmetro da adutora poderia-se estabelecer que um bom diâmetro seria aquele que tivesse velocidade menor que 1 metro por segundo, por exemplo. Né? Ou perda de carga, o C ideal, seria um C, por exemplo, de 130, que corresponde a um coeficiente de rugosidade para um tubo de ferro fundido novo. O rendimento do motor, a gente sabe também que, conforme a potência, o rendimento dos motores varia. Então, quanto maior a potência, melhores rendimentos se conseguem. Então, isso também pode ser estabelecido, né? Conforme a potência do motor, teria então um rendimento ideal, e a mesma coisa para a bomba. Conforme o tipo de bomba ou a rotação específica da bomba, se poderia ter um determinado nível de rendimento. Então, o que o Lenz, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está fazendo, na verdade, é avançando nessa questão aqui, de como a gente poderia estabelecer uma potência ativa ideal para um determinado sistema de bombeamento e então comparar a situação existente com essa situação ideal e dizer, olha, hoje a situação está tantas vezes a ideal, né, ou X vezes a ideal. Né? Então, a gente teria uma medida comparativa de eficiência. Então, esse número aí, né, que a gente poderia chamar de energia mínima, né, essa comparação pelo critério de energia mínima, ou poderíamos, inclusive, avançar no futuro para estabelecer critérios de conformidade, né, eventualmente, inclusive, estabelecendo o selo também, similarmente o que o Procel já faz hoje em uma série de produtos, né? Inclusive bombas até 25 cavalos e tal. E isso certamente seria um grande avanço aí para o tema da eficiência energética aí no nosso país. Bem, pessoal, estamos voltando aqui com esse tema de definir critérios de parametrização ideal para cálculo de energia mínima. Nós ainda há pouco vimos, né, essa questão de como isso poderia ser estabelecido, e um dos elementos aí desses critérios seria a demanda de água, considerando as perdas reais, principalmente. Ou seja, é o que dessa fórmula, né? Esse que é extremamente importante, significa aquilo que o sistema distribuidor está requisitando do bombeamento. Nós sabemos, pelos estudos que existem, que temos altos níveis de perdas no país, de modo geral. Perdas reais, especificamente. Ou seja, aquela água que não é entregue para o consumidor.
nem de forma faturada, nem de forma não faturada, digamos assim. Ela simplesmente, antes de entrar passar pelo hidrômetro do usuário, ela é perdida, né? Então, como nós estamos falando em termos de diagnóstico hidroenergético, nós queremos pensar a totalidade do problema, não apenas a questão do equipamento. Daí estarmos discutindo esse tema aí da energia mínima. A questão que se coloca é: como é que eu analiso a demanda de água? Bem, pessoal, para analisar essa questão da demanda de água, nós vamos utilizar uma ferramenta chamada balanço hídrico, tal como ele é concebido pela IWA, né, a Associação Internacional da Água, e meio que como se estabeleceu um padrão mundial, né? Então, com a ferramenta do balanço hídrico, nós identificamos o volume de entrada anual, o nível de consumo, né, expresso em termos de consumo autorizado e também de perda aparente, porque perda aparente, que é a água que é entregue ao usuário e não é faturada, também é consumo, né? E também podemos ver o problema das perdas de água, seja as perdas totais, como também as perdas reais. As perdas reais, nós vimos que é a água que não chega até o usuário. Ela se perde no sistema antes de passar pelo hidrômetro do usuário e, portanto, representa a ineficiência da infraestrutura do sistema. Então, quando a gente analisa essa questão da demanda de água, nós temos que pensar nas duas coisas: o nível de consumo e também na perda real. Nível de consumo, muitas vezes, não está muito acima do que seria esperado ou admissível, né? Como no caso desse sistema aqui, que está com um nível de consumo autorizado de 584 litros por ligação por dia. Possivelmente isso seja muito, se comparado com o balanço hídrico Brasil. No balanço hídrico Brasil chegou aí a 551 litros por ligação por dia. Então está um pouco acima do que é a média nacional. Na perda aparente, nós estamos aqui com 93 litros por ligação por dia. E no balanço hídrico Brasil, estamos a 100 litros por ligação por dia, está mais ou menos a mesma coisa. Mas o que nos preocupa bastante no Brasil não é o nível de consumo, mas as perdas reais. As perdas reais, elas são... primeiro, elas são a maioria das perdas. Quer dizer, a maior parte das perdas de água são perdas reais, sem dúvida nenhuma, 70% ou mais das perdas são perdas reais. E elas podem ser reduzidas bastante. Neste caso aqui, nós temos um sistema com 321 litros por ligação por dia. Bom, mas isso é muito. O que significa isso? Então vamos pensar em termos de benchmarking, né? Existe uma matriz de avaliação de perdas reais do Banco Mundial, que serve tanto para países desenvolvidos quanto para países não desenvolvidos. Vamos considerar esse caso aqui de países não desenvolvidos. Então a matriz estabeleceu categorias de desempenho técnico A, B, C e D, né, em função de um indicador aí chamado IVE, que é Índice de Vazamento da Infraestrutura, e em função também de perdas reais em litros por ramal por dia, conforme níveis de pressurização. Então, por exemplo, para você ser categoria A num país não desenvolvido, se teu sistema tem menos que 150 litros, tem 150 litros por ligação por dia, a 30 metros, né? Neste caso, você realmente seria categoria A. Se você tiver mais 150 ou mais,
né, nesse nível de pressurização, então você seria categoria B e assim por diante. Estou falando 30 metros de pressão média porque 30 metros é um número comum aí nos sistemas de abastecimento brasileiros, né? Então aqui a gente tem uma espécie de benchmarking, né? Então se você está na categoria A, significa que a redução adicional de perda pode não ser econômica, a menos que haja insuficiência de abastecimento. Então são necessárias análises mais criteriosas para identificar o custo efetivo da melhoria. Então a gente poderia dizer que o ideal em termos de perdas reais é a gente chegar numa categoria A, por esse critério aqui do Banco Mundial. Digamos, 150 litros por ligação por dia para ter um número fácil aí, né? Então, raciocinando dessa forma, nós vamos voltar para o balanço hídrico aqui. Nós temos um sistema que tem 321 litros por ligação por dia, mas poderia ter 150. Então nós vamos fazer uma simulação aqui desse sistema com perda de 150 litros por ligação por dia. Então calculamos aqui o volume de perda real para 150 litros por ligação por dia, seria isso daqui. Então 5.522, que é como está hoje, menos 2.583 é o quanto reduziu, né? Então, esse número quanto que reduziu, eu tiro do volume de entrada, porque toda vez que eu reduzo perda real, eu reduzo o volume de entrada, né? Vocês vão observar que os demais parâmetros do balanço continuam iguais. O consumo autorizado 10.054 continua 10.054, perda aparente 1.607 continua 1.607, ou seja, só mudou mesmo a perda real. Mas a redução da perda real mexeu no volume de entrada, então nós temos agora, ao invés de 47.080 metros cúbicos por dia de demanda, nós temos 39.028. Ou, raciocinando em termos de outro indicador, que é metro cúbico por ligação por ano, né? Nós tínhamos em média 364 metros cúbicos por ligação por ano, reduzimos para 302 metros cúbicos por ligação por ano, né? Bom, e o que isso significa em termos de energia? Vamos raciocinar aqui. Digamos, esse sistema hoje está, então, teria que ter uma elevatória para atender essa demanda média de 47.080, tal como é hoje, né? Então, vamos considerar aí o K1, que é o coeficiente de dia de maior consumo, 1.2, um tempo de funcionamento 24 horas, ou seja, o sistema de bombeamento está trabalhando no limite. Então, neste caso, se a gente fosse dimensionar o sistema, ele precisaria, então, estar produzindo 653 litros por segundo, em média, né? Como ele produz no máximo 620 hoje, né, significa que o sistema já está com a faca no pescoço aí. Se nós reduzíssemos para 39.028 metros cúbicos por dia, nós poderíamos, dimensionando aqui com os mesmos critérios, só que com um tempo de funcionamento de 21 horas dia, ou seja, daria para sair do horário da ponta do sistema elétrico, né? Nós precisaríamos aí, então, 620 litros por segundo, ou seja, a capacidade de produção atual hoje já ficaria satisfatória, e já com alguma folga, inclusive, ao ponto de permitir sair do horário da ponta. Então a gente vê que realmente as perdas reais elas impactam muito no consumo de energia dos sistemas. E nós não podemos falar então de eficiência energética sem falar em
eficiência da água, né? Nós precisamos pensar na eficiência como um todo, considerando não apenas o equipamento, a adutora, mas também o sistema distribuidor. Daí a gente está preocupado em pensar métodos para determinar a energia mínima, né? E esse tem sido, então, o nosso esforço, né? É um tema no qual estamos nos esforçando para avançar.